Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, olha só, uma notícia que vai dividir opiniões e vai trazer uma certa polêmica no ar aí para muito motorista de aplicativo. Vai virar polêmica isso daí. Vamos lá, galera, olha só. Uma pesquisa revela que o motorista de aplicativo ele está conseguindo obter cerca de 80% de economia. Isso mesmo, 80% de economia trabalhando com carro elétrico, galera. Será que é verdade? Será que é mentira? É verdadeira essa informação? Quero saber sempre a opinião de vocês. Meus amigos, antes de mais nada, antes que venha aquela galerinha, os haters, falar que eu sou contra o carro elétrico. Galera, eu não tenho nada contra o carro elétrico. E nem quem tem vontade de ter. Eu, se eu pudesse, gostaria de ter um. Mas não para trabalhar na plataforma, porque paga muito pouco. Sabe, eu acho que é muito investimento para pouco retorno. Mas alguns motoristas estão relatando que jamais querem voltar a ter carro a combustão. Eu tenho um carro a combustão e meu carro bebe, gasta muito. Apesar de ser 1.0, é beberrão, porque é 8 válvulas, não é 16. E aí, o termo do carro elétrico, a pesquisa, revela que o motorista que trabalha com carro elétrico, ele está conseguindo obter cerca de 80% de economia aos que trabalham com carro a combustão. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem é que sabe? Isso aí é só você que trabalha com carro elétrico pode comentar aqui. Então, eu não tenho nada contra o motorista que trabalha com carro elétrico ou sonha em comprar um carro elétrico, tá? A verdade tem que ser dita. Eu acho que carro elétrico é o futuro, mas ainda está em evolução. Está chegando agora no mercado aqui brasileiro. Na China e em outros países já existe há muito tempo, mas aqui ainda tá vindo devagarinho, né? Vamos lá, galera. O que acontece é que a informação, o motorista ele chega a ganhar cerca de R$104 mil anual, certo? Só que metade desse valor, cerca de 50%, ele deixa em manutenção e combustível. Então ele tem aí uma média de R$50 mil, ele deixa em manutenção e combustível, tá? Dilui isso daí em combustível e manutenção. E ele fica com uma média de 50 mil anual. Então o motorista de aplicativo, o relato é que ele chega a ganhar cerca de 8.666. Eu estou deixando alguns prints aqui. E ele fatura uma média de 4 mil, porque metade vai para a manutenção e combustível. Cerca de 3.600, um gasta 2.000, outros gasta 4.000, depende do motorista, a quantidade de horas que ele trabalha. A pesquisa revela que a maioria dos motoristas chega a trabalhar 60 horas semanais, mais com CLT, muito mais. E ele tem um dia de descanso, às vezes nem tem descanso, trabalha full time todos os dias para poder suprir as suas necessidades e pagar o carro. E também o aluguel, né? Galera, a informação é o seguinte, o que traz aí é metade falando sobre carro elétrico e a outra metade sobre o carro a combustão. Eu vou dividir por partes a informação em alguns prints que vocês podem acompanhar. A informação é que o motorista, ele que trabalha hoje com carro a combustão, ele está tendo muito prejuízo. Primeiro que a plataforma paga pouco. E não entra nas categorias, por exemplo, como a Uber Green, entra, né? O carro elétrico ele entra na categoria Uber Green e a 99 Pro, que paga um pouco mais. Paga uma mixaria um pouquinho mais. E os motoristas que trabalham com carro elétrico, ele consegue ver uma certa diferença, né? Ele consegue ver um valor um pouquinho mais que quem já trabalha com carro a combustão. A não ser o motorista que trabalha com GNV, ele ainda tem um pouco de economia. Só que a categoria do carro elétrico, ele entra praticamente, quem tem um carro elétrico, ele entra em todas as categorias praticamente, né? Se eu não me engano. E aí eu vou falar uma coisa para você. O relato do motorista que não quer mais ter carro a combustão, ele fala que nunca mais quer ter carro a combustão. Agora ele quer ficar só com carro elétrico. É que ele consegue economizar. Ele consegue obter um valor melhor. Ele consegue trabalhar com um carro silencioso. Passageiro também gosta, né? Passageiro adora. E aí ele diz o seguinte, que ele chega a gastar uma média de R$700 de eletricidade. Na conta de luz dele, né, ele consegue gastar uma média de R$700, se eu não me engano. E em termos de combustível, ele chega a gastar R$2.600, R$3.600 por mês, né? Uma média de combustível. Então, galera, é uma coisa assim que a gente tem que ser discutida, né? Tem que ser discutida, a gente tem que discutir aqui. O canal é um canal democrático, eu quero saber sempre a opinião de vocês. Será que vale a pena? Pelo relato dos parceiros, vale muito a pena. 80% de economia, quem não quer ter 80% de economia? Só que em cada cidade é um valor. Não é igual a São Paulo. Esse valor aí que a gente está vendo aqui é de São Paulo, tá? Não é nem do Rio, é de São Paulo. A pesquisa foi feita em São Paulo. Então é um centro expandido ali, tem alguns lugares que a 99 paga um pouco melhor, né? O Uber Green paga um pouco melhor. E aí eu pergunto para você, será que vale a pena? Porque o motorista ele relata
que quando ele tinha um carro a combustão, ele tinha uma despesa cerca de 60 centavos por km rodado. A despesa dele era 60 centavos. Já com o carro elétrico, a despesa baixou para 11 centavos. É economia e tanta, né? Então, galera, eu quero saber sempre aqui a sua opinião. Será que vale a pena? Você pensa em trocar um carro elétrico? Porque o problema, eu falo para vocês, não é o carro elétrico. O problema é a plataforma, é a Uber 99 que pega 40%, 50% do motorista, né? E o problema maior ainda, que traz aí um alerta para você que pensa em trocar de carro, é que a plataforma ela pode te excluir a qualquer momento. Ah, mas eu trabalho certinho. A gente vê muitos motoristas trabalhando certo. E mesmo assim ele é bloqueado injustamente. A gente não tem uma segurança. Você não consegue falar diretamente lá, às vezes, né, com o pessoal da Uber. É tudo por chat, sabe? E às vezes quando você vai lá, eles falam que não tem o que fazer. Então se um passageiro te denuncia por maldade, né, porque tem passageiro maldoso, te denuncia porque ficou com raiva de você por algum motivo. Fala que você foi homofóbico, aí você tem que ter uma câmera, você tem que provar por A mais B, ou no próprio aplicativo da Gigo, que é que fez a pesquisa, sabe? Provar por A mais B que, de fato, você não cometeu nenhum problema com esse passageiro. Você não teve nenhum problema, você não foi homofóbico, você não deu nenhuma cantadinha, você não fez nenhuma brincadeira sem graça, diga-se de passagem. Você tem que provar ainda. Então, é um risco que o motorista corre de perder a conta e ficar com um carro com valor alto para se pagar. Então, galera, é uma coisa para se pensar. Os relatos estão aí. O motorista ele chega a faturar média 104 mil reais por ano. Ele tem uma despesa de 4 mil e, se eu não me engano, 4.500 de combustível. Isso o carro a combustão. Já o motorista que trabalha com carro elétrico, ele consegue, diz a pesquisa, que ele consegue obter um faturamento aí de 24 mil a 48 mil reais a mais na conta bancária dele. Será que isso é verdade? Será que isso vale a pena? A pergunta é essa: será que vale a pena você chegar a investir um valor alto em trocar de carro, pegar um carro elétrico, por exemplo, e depois ser excluído da plataforma? Porque a plataforma não te dá garantia nenhuma que você vai permanecer até você quitar esse carro. Então é uma coisa que fica assim no ar. É uma pergunta que não quer calar. Será que vale a pena? Eu pergunto para você que tem carro elétrico. Talvez você fale assim: não, Robson, eu tô ganhando dinheiro, tá dando certo para mim. Mas muitos motoristas estão pagando para trabalhar, porque não sabem realmente trabalhar. Estão pegando qualquer tipo de corrida, estão andando com carro elétrico, principalmente aqui na periferia, onde eu trabalho. Eu vejo carro elétrico direto passando por mim aqui, um BYD novinho, passando por mim aqui, cara, fazendo corrida de Uber Green, não é. Fazendo corrida de 99 Pro, não é. Tá fazendo corrida de Uber X, com certeza. Porque o passageiro, quanto menos ele pagar, melhor para ele, né? Vocês viram no vídeo que eu falei para vocês agora recente, que tem o tal do Espere e Economize, mais barato que o Uber X. Então, quando eu vejo um carro elétrico rodando na periferia, com certeza ele está fazendo qualquer tipo de corrida. Mercado, está fazendo atacadista. Eu não vejo ele fazendo uma corrida que seja vantajosa para ele. A não ser que ele roda no centro expandido de São Paulo, por exemplo. Então, cada cidade é um caso. Cada cidade paga um valor. A gente sabe muito bem disso, que a Uber paga um valor diferenciado, dependendo da cidade. E aí, será que vale a pena? Porque o relato é isso aí: o motorista ele fatura 8.600 por mês, porém trabalha 60 horas semanais, né? Tem 4 mil e pouco de despesa. Já no carro elétrico ele consegue abater isso, sobra para ele 2 mil a mais, então ele ganha uma média de 6 mil a 7 mil por mês, com redução de custo, que ele consegue abater na conta de luz, né? A conta de luz dele, se ele gastava 3 mil, 2.600 de combustível, hoje ele gasta uma média de 700 a R$1.000 de conta de luz. E aí, qual é a sua opinião? Quero saber sempre a sua opinião. Comenta aqui, será que vale a pena? Você também pensa em trocar seu carro, pegar um carro elétrico, deixar de andar num carro a combustão e permanecer na plataforma Uber na 99? Vale a pena investir? Eu quero saber sempre a sua opinião. A sua opinião é mais importante que o nosso canal. Eu acho que um carro elétrico, galera, a minha opinião seria, bom, é o momento. É bom, é um carro do momento, né? É um carro que é silencioso e tal. Só que o aplicativo, que é uma coisa insegura, eu já não colocaria. A não ser que fosse para passear com a minha família, sabe, fazer uma viagem. Um carro elétrico eu acho que é muito bom. Teria que trabalhar com um carro elétrico pelo menos aí uns 2, 3 meses para saber se vale a pena. Eu quero saber a sua opinião. Você trocaria? Você está pensando em trocar de carro? Vale a pena investir esse valor alto? Você que também tem carro elétrico, está feliz? Está feliz da vida? Tá beleza? Comenta aqui no canal. Se incentivaria outros motoristas a comprar um carro elétrico também? Quero saber sempre a sua opinião. Forte abraço, fique com Deus, um ótimo fim de semana
e uma ótima semana a todos. Tamo junto, deixa seu like, se inscreve, comente e compartilha aí. Até a próxima, galera. Fui!